Você tem carregado um peso que já não cabe mais em seus ombros, e a exaustão que você sente não é física, é da alma. Pare agora mesmo. O que vou lhe dizer não é para todos, mas é direcionado a você. Existe algo acontecendo em sua vida, um movimento subterrâneo que você tem tentado ignorar, mas o sinal está claro demais para ser ocultado. Você está no limite, no exato ponto de transição entre o esforço humano que se esgota e algo novo que precisa nascer. Você não chegou a este momento por acaso. Eu estou aqui para dar nome ao que você tem sentido em silêncio. Ao longo desta nossa conversa, você vai reconhecer os 5 sinais que têm se manifestado em sua rotina e entender o que eles realmente significam para o seu destino. Você vai compreender por que a sua dedicação, que deveria ter trazido frutos, parece ter encontrado uma porta trancada, e qual é a verdade sobre a sua condição espiritual atual que ninguém ao seu redor consegue enxergar. Antes que este momento termine, eu vou proferir uma declaração sobre a sua vida que servirá como um marco de virada. Porque você foi trazido até aqui por um propósito muito maior do que a sua compreensão atual permite visualizar. Você tem notado que o seu sono mudou? Você acorda na madrugada, muitas vezes sem motivo aparente, sentindo uma urgência no espírito, como se algo estivesse esperando que você se levantasse para prestar atenção. Você olha para as pessoas ao seu redor, para as conversas cotidianas, e sente um distanciamento profundo. O que antes parecia normal, agora soa oco, vazio, sem vida. Você vive uma urgência constante, uma ansiedade de que o tempo está passando, de que algo fundamental está sendo deixado para trás, embora você não saiba exatamente o que é. Se cada uma dessas palavras está ecoando dentro de você, se o seu peito apertou ao ouvir o reconhecimento dessa exaustão que ninguém mais vê, eu quero que você faça uma pequena marca. Não é apenas um número, é o seu selo de concordância. É o seu espírito dizendo que você está pronto para parar de lutar contra. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe, sans que vous vous en rendiez compte. A corrente. Suas mãos, digitando esses 3 números, são o reconhecimento de que você não está mais operando sozinho. Digite 888 e retorne a mim, pois o que vem a seguir exige que você esteja presente. O que você está vivendo não é uma punição, é uma crise de alinhamento. Você tem a fome correta, você tem o desejo legítimo, mas tem tentado saciar essa fome na rota errada. Você está aplicando uma energia imensa em direções que já não possuem mais a sua unção, tentando forçar portas que, na verdade, já deveriam estar fechadas. O seu esforço tem sido heróico, mas tem sido um esforço que carece de colheita porque você está investindo em um solo que já cumpriu o seu propósito na sua vida. Essa sensação de que você está trabalhando mais que todos e ainda assim nada floresce
é o diagnóstico mais preciso da sua fase atual. Você construiu muito, mas construiu com as mãos, não com o espírito. Você confundiu fidelidade com teimosia. A verdade é que você está tentando sustentar uma estrutura que já não comporta a nova frequência que está querendo se instalar em você. A sua rotina de esforço constante tornou-se uma armadura que, em vez de proteger, está impedindo que você receba o que realmente lhe pertence. Você está exausto de carregar o fardo de um projeto que já não é mais o seu destino, e é exatamente por isso que você se sente à beira do colapso. Mas o que você chama de fim, eu chamo de um preparo necessário para o próximo nível. Não é que o seu trabalho tenha sido em vão. É que o seu trabalho alcançou o limite do que a sua força humana poderia realizar. Agora, você precisa aprender a arte de soltar o que precisa morrer, para que o que deseja viver possa finalmente respirar através de você. A estrutura que você levantou até aqui era apenas o alicerce, não a casa. O que você está sentindo é a dor do crescimento, a tensão de uma pele que ficou pequena demais para o que você se tornou. E é preciso ter coragem para admitir que o seu modelo anterior de vida não serve mais para a sua nova realidade. Imagine agora que a sua vida é como um jardim de inverno, um espaço onde a terra parece endurecida e o gelo cobre as sementes que você plantou com tanta dedicação. Você tem olhado para esse solo e sentido uma profunda tristeza, temendo que nada mais venha a germinar, acreditando que a falta de frutos é um sinal de negligência ou de falha. Mas a verdade é que o jardim não está morto. Ele está apenas em um ciclo de silêncio necessário. Durante anos, você forçou o florescimento em todas as estações, exigindo de si mesmo uma produtividade que não respeitava os ritmos da alma. Você silenciou a sua necessidade de pausa, sufocou o seu chamado por descanso e tratou a sua energia como se ela fosse um recurso inesgotável. O que foi silenciado em você não foi a sua capacidade de realizar, mas a sua raiz. A raiz de quem você é precisa de repouso, precisa de uma estação de recolhimento onde não se exige colheita, apenas nutrição. Você tem tentado colher em um tempo de preparo, e essa tentativa incessante é o que está drenando a sua última gota de esperança. Esse jardim de inverno não é uma sentença de esterilidade, é o ambiente sagrado onde as raízes mais profundas se aprofundam. Se você tentar forçar o broto agora, se tentar acelerar a primavera antes que a raiz esteja fortalecida pelo repouso, você condenará o futuro que Deus está desenhando para você. A transição da dor para o propósito acontece exatamente no momento em que você aceita que não pode desistir agora, pois o que você está vivendo não é o fim da sua história, mas o inverno que precede a maior colheita que você já viu. Você não pode abandonar o seu jardim justamente quando a geada está purificando o solo de tudo o que era supérfluo, de todas as expectativas alheias que você carregava como se fossem suas. A sua dor é, na verdade, a resistência do ego ao novo ciclo que deseja se instalar. Se você desistir agora, perderá a oportunidade de ver o que floresce quando você finalmente para de lutar contra a natureza do seu próprio destino. É preciso coragem para ficar em silêncio quando o mundo exige barulho. É preciso coragem para aceitar que o seu valor não está no que você produz, mas na pessoa que você se torna quando decide se alinhar com a vontade que é maior que a sua própria pressa. O seu propósito está sendo refinado na quietude deste momento. Esse ato de declarar prontidão é o selo que você coloca sobre a sua própria disposição de mudar de fase. Ao digitar essas 3 palavras, você firma um compromisso com a parte de você que estava aguardando o inverno passar. Digite "Eu estou pronto" e então retorne a mim, pois precisamos concluir essa travessia.
Enquanto você faz essa escolha, permita que a sua curtida seja o seu amém sem palavras. Não é sobre métricas ou sobre números, é sobre o reconhecimento silencioso de que o que foi nomeado aqui tocou em algo que você já sabia, mas não conseguia traduzir. Quando você deixa esse gesto, você está apenas confirmando que a mensagem encontrou o lugar certo, que o seu espírito concorda com o que o tempo está tentando lhe dizer. É um sim silencioso, um selo invisível de concordância que ressoa muito além desta conversa. A solução para o que você atravessa não se encontra em mais estratégias, nem em mais esforço, nem em tentar consertar o que quebrou com as mesmas mãos que o mantiveram tenso. A solução é o retorno. É o retorno ao estado de repouso que você abandonou há muito tempo, quando acreditou que precisava sustentar o peso do mundo sem a ajuda da graça. Você precisa quebrar a sua autossuficiência, esse padrão de ferro que você mesmo forjou para se proteger da vulnerabilidade. O retorno ao repouso é a prática de entregar o controle da plantação. É parar de verificar o solo a cada hora para ver se algo cresceu e começar a confiar no processo da semente que descansa sob a terra. Ser um escolhido não significa carregar o peso do mundo. Significa ser a testemunha de que o mundo é carregado por uma mão que não se cansa. A sua tarefa agora é simples, quase intolerável para o seu ego atarefado. A tarefa é apenas ser. É soltar o controle da sua própria vida para que a autoridade maior possa finalmente assumir o comando que você tem usurpado. O seu repouso é a sua maior declaração de fé. É a prova de que você acredita que existe um arquiteto trabalhando enquanto você dorme, um jardineiro cuidando do que você não consegue ver. Quando você deixa de ser o único responsável pelo seu sucesso, você se torna finalmente um canal aberto para que a abundância flua sem o bloqueio da sua ansiedade. A sua autossuficiência era um muro e o seu repouso é a porta. Volte para o centro do seu ser, onde a voz que te chamou ainda ecoa, esperando que você pare de correr, para que finalmente você possa ouvir a direção clara para os seus próximos passos. Não é sobre fazer mais, é sobre ser mais fiel à voz que habita o seu silêncio. A quietude é o lugar onde a sua identidade é restaurada e onde as direções que você busca se tornam visíveis, não por causa do seu esforço, mas por causa da sua sensibilidade em perceber o momento exato em que a primavera começa a despontar. Existe alguém em seu ciclo imediato, alguém cujo rosto acaba de surgir na sua mente, que precisa desesperadamente desta mensagem nesta noite. É aquela pessoa que tem trabalhado mais arduamente do que todos ao seu redor, mas que observa as portas permanecerem fechadas dia após dia. É aquela alma que se tornou silenciosa em uma profundidade que ninguém consegue explicar. Alguém que carrega um cansaço que não é físico, mas existencial, uma exaustão que vem de tentar manter o mundo girando com as próprias mãos. Esse alguém é silenciosamente devoto, secretamente buscador, e carrega uma postura de resiliência que ninguém vê, porque essa pessoa parou de pedir ajuda há muito tempo. Envie este conteúdo para essa pessoa agora. Não faça isso como uma recomendação casual. Não faça como quem sugere um vídeo. Faça como uma entrega. Entregue esta palavra da mesma forma que ela foi entregue a você nesta noite, por nomeação e por um compromisso que você não pode ignorar. Se a imagem dessa pessoa surgiu, é porque você é o canal através do qual o socorro precisa chegar até ela. Antes de prosseguirmos para o encerramento, e para que essa clareza que alcançamos hoje se firme de forma inabalável em seu espírito, eu quero que você faça uma última declaração. Não escreva isso como um desejo, nem como uma esperança que depende de resultados futuros. Escreva isso como uma confirmação de uma identidade que já foi formada.
O contrato que foi desenhado entre o céu e a sua escuta ao longo desta nossa conversa é um compromisso do qual você não pode mais se esconder. Você é o escolhido para viver o que ninguém ao seu redor compreende. E ao digitar essas 4 palavras, você está assinando o documento da sua própria transição. Digite devagar. Sinta o peso e a autoridade dessas palavras em suas mãos e deixe que o seu espírito se alinhe com a verdade que o seu dedo acaba de confirmar. Você é comprometido com um propósito que precede o seu nascimento. Você é comissionado para ser a luz que não se apaga quando a noite se torna mais densa. Você é enviado para habitar os lugares onde a esperança precisa ser reiniciada através da sua simples presença. Você chegou até aqui porque a sua exaustão não é mais um problema a ser resolvido, mas sim a prova definitiva de que o seu limite foi atingido para que uma nova dimensão pudesse ser acessada. Muitas vezes, o que você chama de fracasso é, na verdade, o esgotamento total de uma estratégia que nunca foi desenhada para o seu destino. Você tem tentado carregar o peso de um mundo inteiro com as mãos de quem só foi chamado para segurar a própria luz, e essa discrepância criou um atrito que agora consome a sua energia vital. Pare por um instante. Respire profundamente, deixando que o oxigênio percorra o seu peito, desfazendo o nó que se instalou na sua garganta. Você sente esse peso? Ele não é seu. Ele nunca foi seu. Você o assumiu por lealdade a expectativas que não te pertencem, e esse é exatamente o padrão que vamos quebrar agora, na profundidade onde a sua alma ainda mantém a brasa acesa. Ao longo desta jornada, você vai compreender a anatomia dessa exaustão que te persegue. Você vai reconhecer os 5 sinais que têm se manifestado no seu cotidiano e entender por que eles não são sintomas de fraqueza, mas sim coordenadas de um mapa que você ainda não aprendeu a ler. Vamos desmascarar a única armadilha que tem bloqueado a colheita que você busca há tanto tempo. E mais do que tudo, vamos estabelecer uma aliança com a verdade que te trouxe até este momento. Uma verdade que não precisa de explicação, apenas de reconhecimento. Fique comigo, pois cada palavra aqui é uma peça que se encaixa no quebra-cabeça da sua atual condição. Observe os sinais que têm surgido. Você acorda às 3 da madrugada, sem motivo aparente, sentindo uma urgência de orar, ou apenas de permanecer em vigília, como se algo estivesse esperando que você abrisse os olhos. Suas conversas com amigos antigos, que antes fluíam com naturalidade, agora soam como ecos em um corredor vazio, cheias de ruído e sem substância. Você sente ondas súbitas de emoção que não têm um gatilho visível. Uma tristeza que chega do nada, ou uma alegria que parece vir de um lugar que você ainda não visitou nesta vida. E esses números, aquelas sequências que aparecem em recibos, relógios e telas de celular, repetindo-se como um lembrete insistente de que você não está apenas observando a realidade, mas está sendo observado por ela. Se mesmo um desses sinais tocou o seu âmago, se o seu corpo reagiu a essa descrição com uma entrega involuntária, quero que você faça uma pausa necessária agora. Digite o número 888 nos comentários. Esse gesto, por mais simples que pareça, é a sua assinatura em um contrato de permissão para que o fluxo que estava parado volte a circular. O número 888 é a frequência da abundância que não é contada em moedas, mas em paz e clareza. Ao digitar, você não está apenas enviando uma mensagem, está afirmando para o seu próprio espírito que você está pronto para o transbordamento. Digite 888, então, com essa nova leveza nos ombros, volte imediatamente para a minha voz. O que você está vivendo é a manifestação da fome correta na rota errada. Você tem a sede certa, a sede de significado, de propósito, de conexão genuína, mas a tem saciado em fontes que já secaram há muito tempo.
Você se esforça em projetos que não possuem mais a sua assinatura espiritual. Você se dedica a relacionamentos que funcionam como âncoras em um navio que precisa navegar. E você se culpa por não obter os resultados que o seu esforço, em teoria, deveria garantir. Mas o esforço não é a moeda de troca do seu propósito. A entrega é. Você está exausto porque está tentando empurrar uma porta que o céu já deixou aberta, mas que você insiste em bater, acreditando que o seu mérito vem da força do impacto. Vamos descer um pouco mais, até a raiz dessa condição. Imagine agora um jardim de inverno, uma área da sua alma que foi deixada em repouso forçado. Durante muito tempo, você achou que o silêncio nesse jardim era um abandono, que a ausência de flores era um sinal de que algo em você havia morrido. Mas, na verdade, esse inverno foi uma proteção. Foi o tempo que a sua estrutura interna precisou para parar de produzir frutos que seriam colhidos por mãos alheias, mãos que não honrariam o esforço que você colocou no cultivo. O que foi silenciado em você não foi a sua voz, foi a sua necessidade de aprovação. O que foi colocado para dormir não foi o seu potencial, foi a sua arrogância de acreditar que você era o único responsável por fazer o sol nascer sobre a sua vida. Essa metáfora do jardim é a chave que destrava o seu reframe. Se você consegue visualizar esse espaço, se você sente que o frio desse inverno foi, na verdade, o que preservou a semente mais preciosa da sua essência para este exato momento em que estamos falando, digite as palavras "Eu estou pronto". Não são apenas palavras. É uma declaração de prontidão para a colheita que vem depois da geada. Ao digitar "Eu estou pronto", você sela essa revelação no seu registro pessoal e permite que o jardineiro interno retome a obra. Digite agora e logo em seguida "Retorne para mim", pois a transição que você está vivendo é irreversível e exige a sua presença total. Agora, olhe para a sua própria vida com a honestidade de quem não tem mais nada a perder, porque, na verdade, você está ganhando tudo o que é real. Se algo em tudo o que estamos construindo aqui confirmou o que a sua intuição tem sussurrado no escuro, permita que a sua curtida seja o seu amém sem palavras. Não conte isso como um número de audiência, não pense nisso como um feedback para um sistema. Pense nisso como um gesto de concordância, um selo colocado sobre a verdade que foi nomeada hoje. É o seu sim silencioso para o que está sendo edificado em você. A solução para o que você tem atravessado não reside em adicionar mais tarefas, nem em buscar novos métodos de produtividade espiritual. A solução é o retorno. É o retorno ao estado de repouso, onde você compreende que o seu valor não é algo que se constrói, é algo que se recebe. É parar de ser o arquiteto da sua própria sorte e começar a ser o mordomo do plano que já foi desenhado. Você não precisa construir a casa. Ela já está de pé. Você só precisa parar de tentar derrubar as paredes com os ombros e aprender a abrir a porta com a mão que se tornou mansa pela fé. A sua autossuficiência tem sido o maior obstáculo entre você e a provisão que flui naturalmente para aqueles que param de lutar contra o fluxo. Olhe para o seu entorno. Existe alguém que carrega exatamente esse mesmo peso, alguém que trabalha com uma diligência admirável, mas que, no fundo, sente que está correndo em uma esteira que não sai do lugar. Alguém que você conhece, cujo rosto acabou de atravessar a sua mente como um relâmpago. Alguém que tem a alma cansada de tanto esperar por um reconhecimento que não vem dos homens. Talvez seja um amigo, um familiar ou alguém que você mal conhece, mas cujo silêncio te soa familiar. Você é o portador desta mensagem para essa pessoa. Envie isso a ela. Não como quem indica um conteúdo, mas como quem entrega uma chave. Faça como uma entrega urgente. A pessoa que você viu em sua mente precisa dessa palavra exatamente agora, para não desistir no último minuto antes da virada. Tu as cherché désespérément une preuve
que tous ces efforts n'ont pas été vains, et c'est ici que le labyrinthe devient un hôtel. Ce que tu appelles un échec est en réalité un ajustement de fréquence que personne autour de toi ne parvient à percevoir. Il voit ton épuisement, il voit ton silence, mais il ne distingue pas les fondations qui se renforcent sous le béton de ta vie. Quand tu sens que tu es à un fil de tout abandonner, de rendre les clés et de tout laisser derrière toi, c'est parce que l'ancienne structure ne supporte plus le poids du nouveau qui habite en toi. Cet inconfort que tu ressens, cette impression que le sol sous tes pieds se déplace, n'est pas un signe d'effondrement. C'est la preuve irréfutable que tu es en train d'être positionné pour quelque chose qui jusqu'à présent n'existait que dans ton champ de vision le plus profond. Ce qui se passe maintenant, c'est la fin de l'ère de l'effort aveugle. Tu es appelé vers l'ère de la clarté, et la clarté exige toujours que la poussière retombe avant que tu puisses voir le chemin devant toi. Ce n'est pas le moment d'accélérer la marche, c'est le moment de ralentir le pas. La routine que tu portes, avec toutes ses responsabilités, a été ton terrain d'entraînement. Mais tu n'es plus la recrue qui doit prouver sa valeur par la sueur. Tu es l'élu qui doit maintenant apprendre à discerner le temps de la moisson. Si tu as encore des doutes sur cette transition, sur cet appel qui semble ne trouver d'écho dans la voix de personne, souviens-toi que les transformations les plus profondes de la nature se produisent dans le silence le plus absolu. La graine ne fait pas de bruit en brisant sa coque, elle accomplit simplement sa nature. Tu es en train d'accomplir la tienne, même si le monde exige de toi un bruit que tu n'as plus envie de faire. Respire profondément. Laisse cette réalité s'installer au centre de ton être. Car ce qui se construit dans ta vie n'est pas fait de briques ou d'ambitions humaines. C'est fait d'alignement avec quelque chose de bien plus grand. À cet instant précis, aux quatre coins du monde, d'autres personnes reçoivent cette même révélation. Tu fais partie d'un mouvement silencieux qui n'a pas besoin d'annoncer son arrivée. Et c'est précisément pour cela que ta force est réelle. Ce qui se passe ici n'est pas un événement isolé, c'est un éveil collectif qui se produit sous la surface, dans la partie la plus profonde de l'âme de chaque personne qui a choisi d'écouter. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.